Olá! O objetivo deste vídeo é mostrar como corrigir uma prova objetiva. Para isso, eu tenho aqui um arquivo CSV em que as 4 primeiras linhas são as respostas dos estudantes e a 5ª linha deste arquivo contém o gabarito. A nossa ideia para corrigir a prova vai ser o seguinte: iremos percorrer todas as linhas e todas as colunas e comparar com o gabarito. Para isso, vamos usar o comando cut. O comando cut ele permite você falar qual que é o delimitador de colunas. No caso, as colunas estão separadas por vírgula. E aqui você pode indicar qual é a coluna que você quer pegar, através do argumento "-f". Então, se eu colocar dessa forma, por exemplo, ele me retorna somente a primeira coluna. Agora, suponha que, além de achar a coluna, eu também quero achar uma linha específica. Então, você pode usar o comando head. Você especifica a linha e esse comando head será complementado pelo tail. Então, fazendo isso, ele achou que a primeira linha da primeira coluna é o João, o que faz sentido. Agora, para fazer a correção, eu vou usar o comando if, que é o se. Então, se a resposta do estudante foi igual ao gabarito, então ele vai escrever assim, que está ok, o aluno acertou. Ou, caso contrário, se a resposta do estudante estiver diferente do gabarito, eu vou escrever que deu ruim. E por último, finalizou. Agora eu vou colar este comando aqui. Eu vou comparar da coluna 2 em diante, cada uma das linhas, com o gabarito. Novamente, vou comparar da coluna 2 em diante, porém, o gabarito está na linha 5. Fazendo isso, ele me mostrou que está ok. Então, a primeira linha está ok. O João marcou A, o gabarito é A. Bem, eu deveria fazer isso agora para todas as linhas. Então, para isso, eu vou usar a estrutura de repetição, que é o for. Então, para cada linha, cada item que está na linha, que vai de 1 até 5, é para fazer essa análise. E aqui no lugar de 1, vou colocar i. Então, o i vai ser variável. E por último, acabou o loop, coloca done, feito. Então, fazendo isso, você já percorreu todas as linhas. Bem, você fez o resultado, a análise, apenas para a segunda coluna. Eu teria que fazer análise para a terceira, quarta, quinta e assim por diante. Então, para não ter que repetir isso manualmente, vamos usar outro loop. Então, para cada coluna que está dentro do intervalo de 2 até 6, faça isso. Repita esse procedimento. Vou pedir para escrever aqui, coluna. Eu vou colocar J. E aí repete o procedimento. Só que agora aqui no lugar do 2, eu vou colocar J. Não é só coluna 2 mais. Eu vou olhar em todas as colunas. Troco 2 por J. E como eu coloquei outro loop, coloco done, feito. Então, fazendo isso, ele já fez análise para todas as colunas. Mas aí eu percebo o seguinte: uma resposta ficou abaixo da outra. E nessa questão, nessa prova, eu tenho 5 questões. E, portanto, eu quero 5 colunas. Agora eu vou usar o pipe, vou pedir para imprimir, através do comando print, em 5 colunas. E vou colocar T de tabela, tabulação. Então, fazendo isso, ele já me mostrou 5 colunas com o resultado dos estudantes. Bem, aparentemente está funcionando. Só que agora eu vou fazer o seguinte: eu vou trocar esse ok por 1, ou seja, ok é um acerto, e esse ruim por 0, ou seja, 0 acerto. O aluno errou a questão. Agora eu preciso contar aqui nas colunas quantos acertos que teve. Este estudante, por exemplo, fez 3 acertos. Este aqui, que é o gabarito, ele fez 5 acertos. Então eu preciso fazer essa contagem. Então, para isso, eu vou usar o comando AWK. E aí no AWK, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para fazer um for aqui, for. Eu vou somar as colunas. Então, vou criar uma variável i, que vai de 1, ponto e vírgula, e essa variável vai ser variável, como é variável, até o número de campos, ou número de colunas. E essa variável vai ser iterativa de mais.
Você tem a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna e assim por diante. E aí eu vou criar uma variável chamada C+, que vai ser a soma das colunas. Quais colunas que eu vou somar? Eu vou somar esses i's que nós criamos anteriormente. E vou pedir para imprimir isso aqui na tela, imprimir essas colunas. E vou também colocar C igual a 0, ou seja, vou resetar o contador após percorrer cada uma das linhas. Fazendo isso, o AWK já somou para mim as colunas. Entretanto, nota-se esse 20 aqui. Esse 20 aconteceu pelo seguinte. O AWK também somou estes valores aqui. Bem, e esses valores da primeira linha, eles são apenas um cabeçalho, eu não quero somá-los. Então, para isso, eu vou indicar para o AWK o seguinte. Eu quero que ele pegue as linhas maior do que 1, ou seja, da linha 2 em diante. Então, fazendo isso, agora sim, o AWK me mostrou a soma. Agora, vou fazer o seguinte, vou colocar um parênteses aqui, vou colocar um outro parênteses aqui, e vou colocar o sinal de menos. E vou usar o comando PAST. O comando PAST permite-me executar dois comandos em paralelo. Então, eu já executei o comando que me dá a soma, e eu vou executar um outro comando, que é o AWK, para ler os arquivos originais. Então, os arquivos originais, que tinham o nome dos estudantes, são os dados CSV. Eu vou pedir para lê-los, tá? Lê-los e ao mesmo tempo ler a coluna. Então, fazendo isso, vai dar isso aí que nós temos aí na tela. Entretanto, percebe-se que os valores não ficaram separados por vírgula, deveria ter uma vírgula aqui. Então, para isso, fazer o seguinte, aqui no PAST, ele me permite colocar o delimitador, que no caso é uma vírgula. Então, fazendo isso, realmente agora eu tenho todos os valores separados por vírgula. Bem, objetivo concluído, corrigimos a prova. Agora, se você quiser salvar esse arquivo, por exemplo, como correção CSV, basta fazer isso e você já tem um arquivo salvo no seu computador, tal como, por exemplo, este. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que possa ser útil para a sua vida, esse tipo de análise. Abraços e até o próximo vídeo.